Então, seguindo aqui, pessoal, a análise de fatores é comum, então, que a gente faça a análise de fatores, né? Faça essa redução da dimensionalidade, nomeie, né, ou rotule esses fatores e use eles como novas variáveis, né? E tem até material didático que chama isso de supervariáveis, tá? E aí faz PCA, faz análise de agrupamento, né? Pode fazer até MANOVA de novo com esses fatores, tá? Então, foi uma técnica desenvolvida no início do século XX, né, por Pearson, Spearman e outros, tá? Como quase todas as análises multivariadas, né, foram desenvolvidas, né, mais ou menos nessa época, mas só foram implementadas e passaram a ser utilizadas corriqueiramente, né, quando foram desenvolvidos os computadores com maior capacidade de processamento, tá? Então essas análises, a maior parte delas ficaram meio que esquecidas aí por muito tempo, né? Porque a gente fazer à mão análises univariadas já não é fácil, né? Ou fazer num computador bem arcaico, né? Imagine fazer as análises multivariadas que envolvem cálculos com álgebra de matrizes, né? Fica bastante complicado, tá? Então, o que a gente busca na análise de fatores, né? Agrupamento das variáveis respostas, ou seja, os nossos y, as nossas variáveis independentes, que geralmente são fortemente correlacionadas entre si. Isso é um princípio da análise multivariada, né? As nossas variáveis respostas têm que ser correlacionadas, né? Em um mesmo fator, tá? E aí a gente pode ter o fator 1, fator 2, fator 3, né? A gente tem testes específicos, métodos específicos para determinar o número adequado de fatores, tá? Então a gente busca substituir de forma aproximada a informação contida, né, pelas P variáveis, né, respostas, tá? Desculpa, respostas variáveis dependentes, né? Pelas variáveis contidas nos K fatores, né? Obviamente a gente quer buscar K fatores bem menor do que P variáveis, né? E isso a viabilidade vai ser maior, né, quando a gente conseguir reduzir esses números de fatores, ou seja, reduzir aquela informação contida em P variáveis em poucos fatores, tipo 1, 2, 3, né, no máximo 4, né, que aí a gente vai ter uma explicação melhor, uma discriminação melhor dos nossos tratamentos, tá? Aqui tem diferenças em relação à análise de componentes principais, em relação à análise de fatores, em relação à análise de variáveis canônicas, e uma primeira diferença, a gente vai discutindo isso ao longo da exposição, é que a análise de fatores a gente pode trabalhar com os dados médios, dados sem repetição, né? A análise de componentes principais, desculpa. E na análise de fatores a gente precisa dos dados em nível de repetição. Por que a gente precisa dos dados em nível de repetição? A análise de fatores pressupõe um modelo, não é puramente um método matemático como a análise de componentes principais. E nesse modelo consta o erro experimental, um vetor, uma matriz de variâncias e covariâncias residuais, tá? Então a gente precisa dos dados de repetição, como a gente precisa também na análise de variáveis canônicas, tá? Quando que a gente vai usar a análise de fatores, né? Porque se a gente com dados de repetição a gente pode fazer análise de variáveis canônicas, né? A gente pode fazer também análise de fatores, mas em algum momento, em circunstâncias específicas, a gente vai optar por usar análise de variáveis canônicas ou análise de fatores, tá? Na análise de fatores, a gente quer mensurar uma variável de interesse primário que não temos, ou seja, essa variável de interesse primário, a gente não mediu, a gente não mensurou ela. A gente chama isso aí de variável latente, tá? Com base, a gente então quer mensurar essa variável que não obter essa variável que não foi mensurada com base nas outras variáveis que foram mensuradas, tá? Essas variáveis latentes que não foram mensuradas, na verdade, são o quê? São os nossos primeiros fatores rotulados, com os nomes que a gente vai dar para eles, tá? E depois a gente pode usar essas novas variáveis, né, que são os fatores já rotulados, em outras análises multivariadas e também interpretá-los, tá? Deixa eu voltar.
Então, um exemplo aqui para ficar mais claro essa ideia dessa variável latente, né? Então, imagine que a gente quer avaliar o desenvolvimento econômico e social do país, do Brasil, por exemplo. Como é que a gente vai avaliar isso aqui? É possível a gente medir, ter uma variável que mensure o desenvolvimento econômico e social de um país? Isso é difícil, né? Então, a gente não tem como mensurar essa variável. Só que a gente pode mensurar várias outras variáveis, né? Como, por exemplo, a renda da população, tipo fazer um censo, né? Com as informações do censo, por exemplo. Renda, o percentual das casas que tem esgoto sanitário, o percentual das casas que tem água tratada, a quantidade de crianças na escola e vários outros índices sociais econômicos aqui, tá? Com essas variáveis, eu vou tentar medir esse desenvolvimento econômico e social desse país. Então, as variáveis que vão dar a ideia desse desenvolvimento social e econômico do país, não mensuráveis, vão ser os nossos fatores, tá? Então, as variáveis observadas devem ser correlacionadas entre si, tipo assim, renda, esgoto, né, a questão das águas, criança, e devem ser relacionadas com essa variável latente ou fator comum, que são os fatores que a gente vai relacionar com esse desenvolvimento econômico e social, tá? Então, é lógico que não é a nossa área, né? Geralmente aqui nessa turma a gente está com alunos da biologia e da zootecnia, veterinária, agronomia, né? Mas dá para a gente extrapolar e usar. Então, o exemplo do TCC da Ana Carolina, né? Ela trabalhou com equinos, né? Para fazer a avaliação que são utilizados numa prova, né? Essas provas de, acho que é laço comprido, né, Ana? Isso. Aí não tem jeito de você ter uma variável só que mensure o desempenho dos animais para essa prova, né? Essas provas que são usadas em vaquejada e tal. Mas você pode medir várias características nesses animais. No final, ela vai mostrar o resultado do TCC dela, pelo menos uma parte. E a altura, comprimento, perímetro torácico, a largura da anca, do peito, né? São várias variáveis. Entraria nesse rol aqui, tá? E com essas várias variáveis, a gente vai tentar avaliar uma variável latente, né? Que vai ser o desempenho desses animais, né? Nessas provas, tá? Então, assim, dá para a gente utilizar também na nossa área, né? E dá para a gente extrapolar aí para agronomia, para biologia, né? Pensando em adaptação dos animais ao ambiente. Quando a gente entende o assunto, a gente vai pensando na aplicação na área da gente, né? Então, os objetivos na análise de fatores, tá? Descrever as relações de covariância entre muitas variáveis com base no número pequeno de quantidades aleatórias não observáveis, que são os fatores. Então, são várias variáveis mensuradas que devem ter uma relação de variâncias e covariâncias, né? E transformar isso numa pequena quantidade de variáveis aleatórias não observáveis, ou seja, aquelas variáveis latentes chamadas fatores. Isso aqui é a definição do livro do John Wisher em 98. Os fatores podem ser não correlacionados, então as variáveis devem ser correlacionadas, tá? Agora os fatores, eles podem ser não correlacionados, ou seja, fatores ortogonais, né? Ou correlacionados, que a gente chama de fatores oblíquos, tá? No caso de análise de componentes principais e de variáveis canônicas, né? Tanto os componentes quanto as variáveis, elas são não correlacionadas, sempre. Aqui a gente pode ter a opção de pedir os fatores não correlacionados, né, que são fatores ortogonais, ou trabalhar com os fatores correlacionados, tá? As variáveis são agrupadas por meio de suas correlações, ou seja, aquelas pertencentes ao mesmo grupo, né, aquelas que são importantes no fator, são correlacionadas, né? Serão correlacionadas entre si, mas pouco correlacionadas com as variáveis que compõem, por exemplo, o segundo fator, tá? Eu botei um exemplo aqui para a gente já começando a entender isso, né? Então, esse aqui é um exemplo de saída já do R, de análise de fatores. Então, aqui estão os loadings, né, ou cargas fatoriais, tá?
esse trabalhinho aqui, o cara mediu essa ruma de variáveis aqui, né? Eram biscoitos que foram oferecidos para as pessoas, biscoito não, tipos de cereais que foram oferecidos para as pessoas comerem e fazer uma avaliação, tá? Sobre satisfação, se é natural, teor de fibra, se é doce, se é todos esses critérios aqui, tá? Aí a gente rodou a análise de fatores, né? Esse MR1, MR2 até MR4 são os 4 primeiros fatores. A gente pediu só os 4 nesse caso aqui, tá? E a gente pediu também para ele mostrar para cada fator só as cargas fatoriais superiores a 0,4. Então vejam aqui que não tem valor nenhum inferior a 0,4, tá? Então, o fator 1, né, ele tem valor grande, né, correlacionado positivamente com satisfaz, com natural, com fibra, com gratificante, energia, saúde, regular, qualidade e nutritivo. Aí o autor rotulou esse primeiro fator como qualidade do produto, com base nesses coisas aqui. A gente vai ver que com os trabalhos de equinos e tal, a gente rotula também. Com base aqui nas cargas fatoriais, a gente rotula o fator, tá? Então essa variável qualidade de produto não foi mensurada, né? Mas a gente obteve ela aqui no primeiro fator, inclusive o que explica mais é aquela mesma ideia da análise de componentes principais. O primeiro fator explica mais, depois o segundo e segue, tá? O segundo aqui tem valor alto para doce, para sal, para calorias e para açúcar. E ele rotulou aqui como sabor e textura. Eu acho que eu deixaria só sabor, né? Porque textura teria que ter alguma coisa aqui de fibra, sei lá, crocante, né? Alguma coisa assim, tá? Mas você que vai rotular o seu fator de acordo com o conhecimento da tua área, né? O terceiro fator tem aqui, ó, gratificante, divertido, crianças, econômico, família. Aí ele rotulou ele como apelo familiar, tá? Então isso aqui, pessoal, esses fatores rotulados são super variáveis, né? Principalmente se esses primeiros fatores explicarem muito da variação dos seus dados aí, em função dos tratamentos, né? E aí a gente pode utilizá-los em novas análises, tá? Então, o pessoal costuma dizer que a análise de fatores, né, é uma análise da covariação, dado que essas variáveis aqui têm que ser correlacionadas, as que estão dentro do fator 1 têm que ser também muito correlacionadas, e porém essas que estão dentro do fator 1 têm que ser pouco correlacionadas com as que estão no fator 2, no fator 3, no fator 4, tá? E a análise de variância a gente costuma dizer que é uma análise de variação, tá? Além disso, tem essa questão da análise de fatores, a gente tem que trabalhar com os dados com repetições, que a gente vai ter estimativa da variâncias e covariâncias residuais, e a análise de componentes a gente trabalha com dados médios, né? Tem outras diferenças. Nos materiais bibliográficos, aí eles trazem uma série de diferenças aí entre a análise de componentes principais e a análise de fatores. Eu considero que a principal diferença é quando aplicar uma e quando aplicar outra, né? Então, quando a gente busca uma variável, criar uma nova variável não mensurada a partir dessas variáveis mensuradas aqui e fazer posterior análises multivariadas, eu acho que a preferência tem que ser por análise de fatores. Então, como é que a gente procede para fazer essa análise, né? Quais são os passos? Determinação da matriz de correlações ou covariâncias. Então, lembra que a gente falou que os fatores podem ser ortogonais, ou seja, não independentes, não correlacionados, ou correlacionados, né? Tá aqui nesse... Aqui, ó. Fatores podem ser não correlacionados ou correlacionados. Então, se a gente padronizar os dados, a gente já viu que se a gente calcular a variância e covariância de dados padronizados, a gente tem a matriz de correlação, né? Ou a gente pede logo a matriz de correlação. Se a gente não padronizar os dados, a gente vai ter essa matriz de variâncias e covariâncias não vai ser igual à matriz de correlação, vai ser a covariância na diagonal e as variâncias, a variância na diagonal e as covariâncias fora da diagonal,
Então a gente pode trabalhar com um ou com outro, tá? A gente vai fazer a extração dos fatores para representar o conjunto de dados, né? Que são esses fatores aqui, ó. E na análise de fatores a gente tem a opção de não rotacionar ou rotacionar esses fatores, tá? O que é essa rotação? Essa rotação dos fatores vai tornar esses fatores mais facilmente interpretáveis, tá? Tem gente que interpreta ele antes de rotacionar e faz as rotações, né? E interpreta pós-rotacionar. Geralmente é interessante fazer essa rotação, a gente vai discutir os métodos disso mais adiante, né? Para tornar esses fatores mais interpretáveis. Por quê? Porque a gente busca isso aqui, ó, é rotular esses fatores. Então a gente quer que eles sejam claramente interpretáveis. Inclusive vai mudar essas cargas fatoriais e às vezes um fator M4, por exemplo, que não rotacionado aqui, ele não explica nada, você rotacionando, você começa, aí você passa aqui a olhar ele, né? Por exemplo, ele é divertido, ele é encharcado, né? Mas vejam que esse M3 e M4 já começa a ter o fator que está, o divertido está no M3, está no M4, ou seja, já existe alguma relação do M3 e M4, mostrando que o M4 já não adiciona tanta coisa, mas ele tem outras coisas aqui, ó, encharcado negativamente, simples negativamente, crocante, fruta, certo? Talvez um cheiro de fruta, alguma coisa assim, prazer e chato, negativamente, com chato, né? Não sei como é que é esse negócio de avaliação. Esse aqui é mais de engenharia de alimentos, né? Um trabalho de análise sensorial, alguma coisa assim. Aqui, então, a rotação. A gente também pode determinar os scores fatoriais, né, pós-rotulação. Esses scores aqui vão ser o valorzinho para cada unidade experimental que a gente vai usar nas análises posteriores. A gente finaliza fazendo os scores fatoriais, né? Podemos salvar ele usando aquele comando write lá do R, né? E depois a gente pode usar ele a gente vai ter um novo conjunto de dados agora, né? E vamos usar esse novo conjunto de dados, não agora das variáveis, de todas essas variáveis aqui. O nosso conjunto de dados vai ser o indivíduo 1, MR1, MR2, MR3, MR4, já com esses nomezinhos aqui. Então, a primeira unidade experimental vai ser essa combinação linear aqui, vezes as variáveis, vai ter um valorzinho lá para o MR1, com o MR2, MR3, né? Ou seja, a gente tem um novo conjunto de dados com novas variáveis, que são essas variáveis aqui que a gente não mensurou. Aqui já é as cargas fatoriais, né? Então a primeira saída que a gente roda lá, né, são os loadings, né? Então aqui é o MR1, MR2, MR3, né? A gente pediu aqui só até o quarto fator, tá? Então para satisfaz, para natural, tal. Vocês viram que nesse anterior aqui a gente filtrou só os acima de 0,4, né? E aqui é só uma questão de aproximação que aparece lá, aqui está 0,71, lá está 0,70, né? Um conceito importante aqui, pessoal, é esse H2 e esse U2, que a gente chama de comunalidade e unicidade, tá? Então, esse valor 0,57 indica que 57% da variação para essa variável satisfaz é explicado pelos 4 fatores. 61 para natural, 61% da variação para essa variável aqui são explicados por esses 4 fatores. E a unicidade é o inverso, né? 57% é explicado, né, pelos 4 fatores e aqui 43% não é explicado pelos fatores que compõem aquele erro experimental, tá? E quais são os métodos para a gente estimar essas cargas fatoriais, tá? A gente tem o método dos componentes principais, que não exige normalidade. Inclusive esses dados aqui, pessoal, vocês vão ver que são scores, né? O pessoal comia lá o cereal, o tipo de cereal, né? E fazia uma nota de 1 a 5 para satisfaz. Ah, isso aqui não me satisfaz. Me satisfaz, 5, tá? Então, para esse conjunto de dados aqui, o método de extração de estimação das cargas fatoriais ideal seria o de componentes principais. Por quê? Porque o método da máxima verossimilhança ele exige dados que sigam distribuição normal, tá? Então esses dados, claramente, esses dados de scores, eles não seguem distribuição normal,
né? E aí, como é que a gente estava falando aqui que a gente pediu para o software 4 fatores, tá? Mas a gente pode pedir todos os fatores que ele gerar aqui, né? E aí a gente tem testes para a gente determinar esse número de fatores, testes específicos, e esses testes apresentados de forma gráfica também, né? Mas o método mais simples possível é esse método de Kaiser aqui de 1977, né? Ele diz que a gente deve manter, né, os fatores que têm alto valor maior que 1. Lembram lá da análise de componentes principais e variáveis canônicas, que o alto valor, se eu pegar o alto valor do primeiro componente e dividir pela soma de todos os outros, eu tenho o percentual da variância que esse primeiro componente, ou esse primeiro fator, ou essa primeira variável canônica explica da variação do conjunto de dados, tá? Isso vai diminuindo no fator 2, fator 3. Quando baixar de 1, né, imagine que o 4 era 1,25. O 5 já caiu para 0,99. Pronto, é menor que 1. Eu fico com os 4 primeiros, tá? Ou pegar aqueles fatores que expliquem, né, quando eu transformo o alto valor em percentual de explicação, né, aqueles que expliquem 60% da variação acumulada, tá? Mas eu vou mostrar nos scripts rodar e a gente interpreta também os testes, né, que permitem definir esse número de fatores. Tá, a questão da rotação, né? A gente tem vários tipos de rotação, né? Então tem as rotações para tornar os fatores ortogonais, ou seja, independentes, não correlacionados, né? Que é Varimax, Quartimax, Equamax. A muito utilizada é essa aqui, Varimax, tá? E tem aqueles que mantêm os fatores correlacionados, ou seja, os fatores não ortogonais, que é essa Oblimin aqui, Promax, Tandem, né? Geralmente a gente pede sim para rotacionar, para tornar eles mais facilmente interpretáveis, né? E usa essa rotação tipo Varimax, tá? Então a rotação ortogonal não altera a comunalidade das variáveis e nem a variância específica, ou seja, ele não muda o modelo, tá? O que ele facilita é a interpretação, né? Então, ok, facilita a interpretação, pois cada fator deverá apresentar correlação relativamente forte com uma ou mais variáveis dentro do fator e correlação relativamente fraca com as demais variáveis do fator subsequente. A comunalidade, eu já tinha falado lá atrás, né? Aqui, ó, é a porção da variância da iésima variável devido aos m fatores. Então, aquele que eu falei com vocês, aquele 0,57 que eu já tinha interpretado, né, para a variável satisfaz, tá? Então, ó, 57% dessa variável é explicada pelos 4 fatores, que é o M1, 2, 3 e 4. Já a unicidade é a porção não explicada pelos fatores, que nesse caso aqui, para essa primeira variável satisfaz, seria 43%, não é explicado pelos 4 fatores, e 39% não, para natural não é também explicado pelos 4 fatores. Quais são esses fatores? Variações aleatórias, né? Por quê? Porque no caso de análise de fatores a gente modela, né? Imagine aqui para dados padronizados. Então a gente tem esses dados padronizados, ele vai ser essas cargas fatoriais vezes os fatores, só que aparece aqui, ó, um vetor de erro, ε1, ε2, ε3 associado a cada observação. Então, na análise de fatores, a gente tem um modelo estatístico, tá? E isso é muito bacana, porque melhora as estimativas, melhora as interpretações cada vez que a gente leva em consideração os erros experimentais, né? Olha aqui. Esse exemplo aqui, pessoal, naquela apostila que eu deixei lá na nossa sala, né, junto com os livros que eu indiquei no início da disciplina. É a disciplina do pessoal da... Ah, não, desculpe, esse aqui é do livro do professor Cosme e do professor Adair de multivariada, que eu deixei para vocês lá também, tá? Tem esse exemplo aqui, né, que são vários cultivares de milhos, tá? C606, Ratan e tal, e que foram medidas aqui 7 variáveis, tá? E
no livro ele mostra o exemplo passo a passo e vai mostrando as interpretações, tá? Então, assim, ajuda bastante também no entendimento, além das nossas aulas, videoaulas, os scripts, né? Dar uma lida nesse conteúdo lá e acompanhar passo a passo, principalmente quem for trabalhar com isso. Então, resultados médios de 7 características, 3 cultivares de milho em 5 épocas de semeadura, em experimentos conduzidos em São Gabriel do Oeste, Cidrônia, do estado de Mato Grosso do Sul. Tá? Então, ele discute isso lá. Acho que eu tenho até digitado esse conjunto de dados, posso passar para vocês, para rodar os scripts que eu montei lá. Tá? Então, a gente pode trabalhar com os dados padronizados, né? Quando a gente trabalha com os dados padronizados, obviamente a gente vai ter a matriz de correlação, que a gente chama de matriz R, né? Então, o modelinho seria esse aqui, né? Os nossos dados vão ser iguais, nossas cargas fatoriais vezes os fatores, mais o erro experimental. Então, aqui são os A's, aqui, ó, A1, A11, A12 e tal, são as cargas fatoriais, né? O que essas cargas fatoriais dizem para a gente? Quanto da variação das variáveis respostas são explicadas pelos fatores, tá? Os fatores, que são variáveis não mensuradas, que a gente vai criar novas variáveis, né? A gente vai estimar eles, a gente pode interpretá-los, né? A gente pode dar nome para eles e usar eles aqui agora com novas variáveis, que o pessoal costuma chamar de supervariáveis, principalmente se esses fatores explicarem grande parte da variação do conjunto de dados, tá? Mas também pode-se trabalhar com a matriz S. Então aqui seriam os dados não padronizados, né? E as matrizes de variância e covariância que a gente calcular aqui, né? Não vai ser a matriz de correlação, vai ser a matriz de variâncias e covariâncias. O modelo é o mesmo, né? E a gente busca a mesma coisa com os fatores, estimar, interpretar e usar como supervariáveis. Sim, aqui é um exemplo, né, de aplicação. Então é o artigo que o Marcos fez, o Marcos Paulo Gonçalves de Rezende, né? Tem professores aqui lá do Mato Grosso, Júlio, eu, Malhado, o Ricardo Bose, que foi supervisor do pós-doc dele na Itália, né? E foi publicado aqui na Tropical Animal Health and Production em 2018, tá? Então aqui, ó, são várias variáveis aqui, as siglas estão em inglês, eu não vou me lembrar, mas são biometrias dos equinos, tá? Lá de Mato Grosso, né? Observem os valores de comunalidade aqui, ó, são valores altíssimos, tá? A gente teria que ver lá no artigo quantos fatores levaram essa comunalidade de 0,99. Provavelmente não foram só 4, ou se foi 4, né? Esses fatores explicavam muito da variação, né? E aqui ele começou a dar nome para esses fatores, tá? Então, ele aqui nomeou 4, né? Então talvez seja 4, não tenho certeza, a gente teria que olhar lá, porque tem gente que bota a comunidade de mais fatores e nomeia só os 4 primeiros, né? Mas ele chamou de sustentação, tá? Então, aqui ele não pediu para filtrar só os que são acima de 0,4, por exemplo. A gente pode fazer isso lá no R, né? Pode botar esse limiar quanto a gente quiser. Mas você vai pegar os maiores aqui, ó, 0,87, 0,81, 0,80, 0,80, 0,79, 0,79. Então, ele, pelo tipo de variável aqui, ele achou que isso aí refletia animais com maior sustentação. Aí, o segundo fator vem esse de balanço aqui, ó, 0,82, né? Já vejam que já são valores de cargas bem menores, 0,48, 0,40, 0,46, e ele chamou isso aí de balanço, tá? Esse aqui ele chama 0,60, 0,54, 0,70, 0,38, tá? Ele chamou isso aqui de rusticidade, tá? E esse aqui ele chamou de robustez, tá? Então ele não mensurou sustentação. Essa variável não existe chegar lá no cavalo e vou medir aqui a sustentação do cavalo, né?
Então, mas através de N outras variáveis, ele conseguiu criar essa nova variável aqui, né? E aí depois ele pegou e fez, por exemplo, ele fez também biplot, fez PCA, né? Fez várias análises, mas ele apresentou aqui, eu separei um heatmap aqui, né? Então, inclusive, eu acho que ele pegou os fatores que ele criou e adicionou outras variáveis que tinham lá que ele achou interessante incluir, né? E aí ele tinha aqui os grupos genéticos, né? Machos e fêmeas aqui, PA deve ser pantaneiro, macho e fêmea. Aqui tem quarto de milha, tem árabe, né? Mas são todos cavalos criados lá nas fazendas que trabalham com esse artigo que era mais na linha de cavalo para trabalhar na lida com o gato, né? E o da Ana Carolina já foi diferente, já foi cavalos usados em uma modalidade esportiva, tá? De conteúdo teórico era isso.